Olá, graças a Pai, eu sou o pastor Dalton Cruz e gostaria de meditar na palavra hoje, se encontra no Salmo 122. O versículo 1 diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse salmo foi escrito pelo rei Davi. Quando eu estava meditando nesse salmo, eu encontrei aqui essa palavra, alegrei-me quando me disseram. Então eu pensei, por que será que Davi escreveu dessa forma? É lógico que esse salmo é conhecido como o Salmo dos Peregrinos. As tribos de Israel, por ocasião de 3 festas, a Páscoa, a festa dos Pentecostes e a festa dos Tabernáculos, elas se reuniam ali em Jerusalém e ali eles adoravam a Deus. Somente em Jerusalém era lugar de adoração. Então eles reuniam ali com o propósito de adorar a Deus. E Davi escreveu aqui, alegrei-me quando me disseram. Havia 2 possibilidades. A primeira, talvez Davi poderia estar triste no momento em que escreveu esse salmo, e quando alguém convidou ele ficou alegre, porque em Jerusalém eles adoravam o Senhor liberava a palavra, ali estava a arca que tipificava a presença de Deus, e assim também é conosco. A nossa vida secular tem momentos que nós nos entristecemos devido às adversidades, às lutas, às tempestades que surgem. Mas quando alguém diz para nós, vamos à casa do Senhor, então nós nos alegramos, porque quando nós estamos na igreja, é na igreja que o Senhor manifesta a tua presença, é na igreja que a palavra de Deus é liberada. Ali há louvores, o Senhor habita no meio dos louvores. Ali nós somos renovados, fortalecidos. Talvez poderia ser isso. Mas também poderia ser... Davi, ele tinha vários motivos para se alegrar, para ir à casa do Senhor. E eu selecionei 5 motivos a qual Davi poderia se alegrar para ir à casa do Senhor. Antes, porém, se você quiser, se inscreva no canal, curta esse vídeo para que o YouTube entenda que há conteúdo e envie para mais pessoas e mais pessoas sejam alcançados pela palavra de Deus. Então, o primeiro motivo ao qual Davi se alegrou quando disseram para ele, vamos à casa do Senhor: gratidão. Davi, ele era apenas um pastor de ovelha, era o 8º filho de Jessé. O primeiro filho ali em Israel, ele recebia a bênção dobrada, a lei dos primogênitos. Mas Davi era o 8º filho. Ele não tinha sem esperança de chegar onde ele chegou, humanamente falando. Mas Davi, ele viveu de tal forma que o Senhor o encontrou. A Bíblia vai dizer, Deus falando, achei Davi um homem segundo o meu coração. O viver de Davi atraiu a presença de Deus. E Deus tirou Davi de um simples pastor de ovelha, um 8º filho, e colocou para ser rei da nação de Israel. E nós temos que viver de tal forma para que possamos ser achados pelo Senhor. Porque o Senhor está atrás dos verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e verdade. Que o nosso viver venha atrair a presença de Deus. Então, o primeiro motivo, gratidão. Segundo motivo, qual Davi tinha? Davi era um adorador por excelência. Quando ele era pastor ainda de ovelha, o rei Saul agora estava desobedecendo o Senhor por várias vezes, até que chegou um ponto em que o Senhor tirou o espírito dele de Saul. E Saul passou a ser atormentado. Onde sai a luz entra as trevas. Então, um dos conselheiros do rei Saul falou assim, olha, ache alguém que sabe tocar bem. E alguém lá disse, eu conheço um dos filhos de Davi, um dos filhos de Jessé, que sabe tocar bem, que é valente, o Senhor é com ele, começou a enumerar qualidades, falando de Davi. Davi, ele vivia de uma forma diferente, o viver de Davi, as pessoas percebiam que ele era diferente. E nós temos que viver também dessa forma,
que as pessoas que convivem conosco possam enxergar que nós somos adoradores, que nós servimos o Deus vivo, que o nosso caráter, a nossa atitude, as nossas palavras possam mostrar isso para as pessoas. Então trouxeram Davi até o rei Saul, e quando o espírito maligno começava a atormentar o rei Saul, Davi tangia a sua harpa e o espírito maligno fugia. Nós também temos motivos de ir nos reunir na igreja. Ali nós adoramos o Senhor, ali nós louvamos o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que o Senhor habita no meio dos louvores. Então nós temos que ir adorar a Deus, nos reunir na igreja com o intuito de adorar o Senhor também. Terceiro motivo, versículo 3 e 4 do Salmo 122 vai dizer que ali as tribos de Israel se reuniam e se tornavam o Israel de Deus. Cada tribo vivia na sua parte, a qual foi lhe dada ali, repartida ali, quando Moisés repartiu a terra. Mas por ocasião das 3 festas, eles se reuniam ali, espiritualmente falando, havia unidade, eles se tornavam o Israel de Deus. E nós também, Jesus falou, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu me farei presente. Jesus é a cabeça do corpo de Cristo, a cabeça da igreja. Quando nós nos reunimos como corpo, o Senhor se faz presente. Na igreja há unidade, ali nós nos tornamos um só, num só propósito, adorar a Deus, glorificar o nome do Senhor. Nós devemos ir à igreja. E também um outro motivo, o sacerdote liberava a palavra ali. Ali ele oferecia o sacrifício e ali ele liberava a palavra. Davi amava a palavra, tanto que ele é um homem inspirado por Deus, escreveu salmos tremendos, salmos maravilhosos, como o Salmo 23, como esse salmo que o qual estou lendo. Esse salmo ele pertence à coleção do Salmo do Cântico dos Degraus. Os romeiros eles saíam ali das tribos e direcionavam ali para Jerusalém no intuito de adorar a Deus. E eles iam entoando esse salmo. E esse Salmo 122 eles cantavam quando eles estavam chegando. Eles diziam, alegrei-me, quando eles avistavam Jerusalém, eles se alegravam, porque eles sabiam que ali estava a arca dentro do tabernáculo. A arca tipificava a presença de Deus. A arca tinha ali dentro dela o maná, um exemplar, o maná que Deus havia dado no deserto ali para alimentar o povo. O maná tipifica o Deus de provisão. Ali tinha a vara de Arão que havia florescido, que significa vivendo debaixo da ordenança de Deus. Ali também tinha a palavra, a tábua da palavra qual Deus tinha dado a Moisés. A palavra estava ali, que tipificava a palavra. Então ali era o lugar onde Deus liberava a palavra. E Davi amava a palavra. E nós temos que ir para a igreja. Na igreja a palavra de Deus é liberada. E onde a palavra é liberada, fortalece a fé. Onde a palavra se faz presente, há milagres, há a presença de Deus. Nós temos que estar na igreja para ouvir a palavra. A palavra é poderosa, é tremenda, gera fé no nosso coração. A palavra mostra para nós que nós não estamos sozinhos, que Deus está conosco. A palavra nos revela tantas coisas. E é na igreja, quando nós nos reunimos, que a palavra é liberada. E também, lá em Jerusalém, eles reuniam no intuito de orar. O único lugar de adoração onde eles podiam orar era ali em Jerusalém. É lógico que hoje isso não está mais para a igreja, porque Jesus, conversando ali com aquela mulher samaritana, em João capítulo 4, ele disse para aquela mulher, ela falou para Jesus, olha, vocês adoram Jerusalém, mas nós adoramos aqui. E Jesus falou, olha, é chegada a hora, que não é mais aqui, não é nem lá, mas o Senhor está atrás dos verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Não precisamos mais ir para Jerusalém, podemos nos reunir e adorar o Senhor aqui mesmo. Por isso Jesus falou, onde tiver 2 ou 3 ali, eu me faço presente. Mas nós temos que nos reunir e orar. Aí quando o rei, ele havia prendido, mandando matar Tiago a espada, e prendeu
Pedro ali na prisão, e tudo parecia que Pedro seria morto, mas a igreja reúne e fazia contínua oração num só propósito. E o Senhor ouviu a oração da igreja, mandou um anjo ali, e o anjo abriu as portas e libertou Pedro, porque a igreja estava orando junto. Nós temos que orar sim na nossa casa, entrar no nosso quarto, fechar nossa porta, rasgar nosso coração, adorar a Deus, ter esse momento de intimidade, comunhão com o Senhor, mas também devemos orar juntos. É na igreja onde há louvores, onde há palavra, onde há salmos, onde há adoração. É na igreja que nós lembramos quem nós somos. Lá nós lembramos quem nós somos. Às vezes na nossa vida cotidiana nós somos ofendidos, machucados, feridos, mas quando estamos na igreja juntos, o Senhor se faz presente. O Espírito de Deus ali se faz presente, nós somos fortalecidos, alimentados e lembramos quem nós somos. Lembramos que o Espírito de Deus habita em nós. Existe uma historinha que diz que uma águia, um Apache pegou um ovo ali de águia que criou no meio das galinhas e criou aquela águia como galinha, e uma primeira história termina aquela águia vivendo como galinha. Mas a continuação dessa história diz que um dia chegou um homem ali e falou: nossa, mas uma águia vivendo no meio das galinhas? Aí o rapaz falou assim: é a águia, mas tem mente de galinha, pensa que é galinha. Então o rapaz falou assim: me dá uma chance para tentar tirar essa águia aí, para eu lembrar para essa águia aquela águia. Ele falou: pode tentar. Aí ele pegou aquela águia, colocou no braço, falou: voa águia. A águia olhou para baixo, viu as outras galinhas e voou ali junto com as galinhas. Aí o rapaz falou: tá vendo? Não diz para você que não adianta, que ela tem mente de galinha. A águia tinha todas as características de águia, mas a mente dela é de galinha. O rapaz falou: não desisto. Ele pegou aquela águia, subiu próximo do telhado ali daquele galinheiro e falou: voa águia. A águia olhou, voou lá para as galinhas de novo. Ele falou: desiste? Não desisto. Aí ele pegou aquela águia no outro dia, subiu um monte, foi mais alto, foi lá nos altos onde moravam as águias. E lá ele pegou no seu braço, ele falou: voa águia. E a águia começou a sentir aquele cheiro daquela natureza, começou a ouvir os pios das outras águias, e aquilo começou a mexer com aquela águia, e ela lembrou quem ela era, e ela estendeu essas asas e saiu voando ali. E assim somos nós temos que estar junto com as outras águias. A Bíblia diz que nós somos como águias, nós temos que estar no meio das outras águias, para nós lembrarmos quem nós somos. A águia não fica com galinha, nós temos que ficar com águia, e é na igreja que as águias se reúnem. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.